Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de gestão de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o processo de recompensar as pessoas. O processo de recompensar pessoas é formado pela remuneração, incentivos e benefícios que a empresa aplica. Antigamente nós tínhamos a abordagem tradicional de homo econômicos, em que a remuneração era baseada no tempo e não no desempenho, com ênfase no passado do funcionário e em valores fixos e estáticos, ou seja, entendia-se que as pessoas eram incentivadas exclusivamente por recompensas financeiras e materiais. Assim, quanto mais tempo um funcionário trabalhasse na organização, melhor pago ele seria, se comparado aos seus pares que estavam menos tempo, mesmo que o seu desempenho não fosse melhor. Atualmente, na abordagem moderna, temos a visão de homo complexo. Nessa abordagem, as pessoas não são recompensadas apenas por aspectos financeiros, mas por diferentes formas de incentivos, como salários, metas a serem alcançadas nos cargos, os desafios na função realizada, a autorrealização no trabalho, os benefícios e incentivos salariais e a imagem da empresa, entre outros. Assim, a forma de recompensar as pessoas agora é baseada em metas e resultados a serem alcançados pelas pessoas, com ênfase no seu desempenho futuro e em valores variáveis e flexíveis. Podemos entender a remuneração como sendo uma retribuição e recompensa dada ao colaborador conforme os serviços, resultados e desempenhos prestados para uma organização ou empresa. Ou seja, é o processo que envolve todas as formas de pagamento ou de recompensas dadas aos funcionários e decorrentes do seu emprego. É um processo de troca. De um lado estão as expectativas do trabalho por parte da organização e do outro está a recompensa que uma pessoa recebe pelo seu trabalho realizado. Cada organização tem o seu desenho de sistema de remuneração e este deve ser elaborado estrategicamente, pois oferece dois desafios principais. Primeiro, deve capacitar a organização para alcançar seus objetivos estratégicos. E segundo, deve ser moldado e ajustado às características únicas da organização e do ambiente externo que a envolve. A remuneração pode ser financeira direta, quando abrange salários, prêmios, comissões, e financeira indireta, quando trata de descanso semanal remunerado, férias, gratificações, gorjetas, horas extras, 13º e adicionais. As remunerações não financeiras podem ser entendidas como oportunidades de desenvolvimento, reconhecimento e autoestima, segurança no trabalho, qualidade de vida no trabalho, orgulho da empresa, liberdade e autonomia no trabalho. A remuneração pode ser tradicional ou variável. A maioria das empresas aplicam exclusivamente os sistemas tradicionais de remuneração, baseados nas descrições de atividades e responsabilidades de cada função. Estes sistemas tendem a tratar coisas diferentes de forma homogênea. Eles não consideram as peculiaridades da empresa, áreas ou funções, por exemplo, a remuneração baseada em cargos. As principais críticas ao sistema de remuneração tradicional são ser um modelo burocrático de gestão, reduz a ampliação de ação, inibe a criatividade das pessoas, inibe o espírito empreendedor, não considera o foco nos clientes internos e externos, reforça a hierarquia, não tem orientação estratégica, não encoraja o desenvolvimento, torna as promoções excessivamente importantes, incentivando o carreirismo. A remuneração variável é baseada nas competências e habilidades profissionais das pessoas e tem como objetivo fazer do executivo ou colaborador um aliado e um parceiro nos negócios da empresa. Este modelo de remuneração coloca por terra os mitos sagrados que sempre comandaram a administração salarial, como o tempo de casa, lealdade ou formação escolar. Com a remuneração variável, passam a dominar outros critérios, como resultados, competências, criatividade, inovação, espírito empreendedor e valor agregado pelas pessoas. O principal foco é a pessoa e não o cargo. Assim,
a remuneração não está relacionada com as exigências do cargo, mas com as qualificações de quem desempenha a tarefa. Remunerar cada funcionário de forma personalizada surgiu da necessidade de diferenciar funcionários com habilidades diversas. Dessa forma, a remuneração total é constituída da remuneração básica, que é o salário mensal ou salário hora, pelos incentivos salariais que a empresa define, como bônus, participação nos resultados, e pelos benefícios, que podem também ser de diferentes tipos de acordo com cada empresa, como seguro-saúde, seguro de vida, refeições subsidiadas, entre outros. A remuneração básica é o principal componente da remuneração total. É o salário, que pode ser classificado em nominal e real. O salário nominal é medido em quantidade de moeda no padrão monetário vigente. Por exemplo, o salário de um determinado cargo é de R$2.000. Já o salário real é medido em termos de poder de compra do salário nominal, ou seja, o que consigo comprar com esse valor. Em contextos que se tenha inflação, esse valor fica defasado, pois o salário nominal é o mesmo, mas vai perdendo seu poder de compra. O salário mínimo é o menor valor de salário que os empregadores podem legalmente pagar aos seus funcionários, ou seja, o menor valor que o funcionário pode vender o seu serviço. O salário pode ser pago de 3 formas: por tempo, por produção e por tarefa. Por tempo é baseado na quantidade de horas que o funcionário estará disponível para a organização. Ele é baseado na jornada de horas semanais. Então, o pagamento é feito em cima desse valor. Se a pessoa falta ou há atrasos, ocorrem descontos e não se leva em consideração, nesse caso, a questão da produtividade e do desempenho da pessoa. Por produção, é feito baseado nas quantidades produzidas. Assim, é acordado um valor unitário dos itens e o valor é feito pela multiplicação entre a quantidade produzida e o valor unitário de cada item. Por tarefa, é uma combinação dos dois, pois considera-se a produção e o tempo gasto nela, podendo a pessoa receber um valor maior quando ela finaliza a tarefa antes, ou a sua liberação pelo restante do tempo. O salário tem importância tanto para a empresa quanto para as pessoas. Para as pessoas, ele vai definir o poder aquisitivo, o padrão de vida e a satisfação das suas necessidades. Para as organizações, ele é visto tanto como investimento, pois é por meio dessas contratações que ela consegue agregar valor à sua organização e seus produtos, quanto como custo, pois o valor do salário impacta no valor do produto final. Por ter caráter alimentar, o salário tem proteções legais, previstas na legislação, onde ele é irredutível, não podendo ser reduzido, salvo mediante algum acordo em tempos de crise com a participação dos sindicatos, para evitar demissões em massa, por exemplo. O salário também é impenhorável, judicialmente, salvo em casos de pensão alimentícia. Para sabermos por que os salários são diferentes, Adam Smith, em 1776, definiu questionamentos que devem ser considerados na diferenciação dos salários. São eles: a tarefa é difícil de ensinar ou de se aprender? Se for, deve ser melhor recompensada. O trabalho é constante? Se não for, deve ser melhor pago. O trabalho é desagradável? Se for, deve também ser mais valorizado. Existe probabilidade de sucesso no trabalho? Se for baixa a probabilidade, deve haver melhor pagamento. Preciso depositar confiança em quem realiza o trabalho? Quanto mais confiança é necessária, melhor deve ser paga a pessoa. Devido a essa importância, existe então a administração de salários, que é o conjunto de normas e procedimentos para estabelecer e ou manter estruturas salariais equitativas na organização, que tenham um equilíbrio interno e externo. Ou seja, é necessário que a empresa seja justa com os funcionários, tanto internamente quanto externamente, não tendo cargos iguais, com mesma função e produção, mas com salários diferentes por causa de variáveis como gênero, raça, entre outras. Também é necessário considerar o ambiente externo, a partir de pesquisa salarial, ver quanto que se paga no mercado para determinada função e para atividades afins. Dentro do processo de recompensar pessoas,
temos os incentivos salariais, que são programas para recompensar funcionários pelo seu bom desempenho, com o objetivo de incentivar continuamente os funcionários a fazerem o melhor possível, a ultrapassarem o desempenho atual e alcançarem metas e resultados desafiantes, formulados para o futuro. Os incentivos salariais são considerados de diversas formas, como planos de bonificação anual, distribuição de ações da empresa aos funcionários, opção de compra de ações da companhia, participação nos resultados alcançados, remuneração por competência, distribuição do lucro aos funcionários, entre outros. Por último, temos os benefícios, que são facilidades, conveniências, vantagens e serviços sociais que as empresas oferecem aos empregados no sentido de poupar-lhes tempo, dinheiro, esforços e preocupações, buscando assim facilitar a vida das pessoas. Por que os benefícios são importantes? Eles importam tanto para a imagem da empresa, pois são essenciais na atração e retenção dos profissionais, quanto para os funcionários, pois terão impacto direto sobre a qualidade de vida e segurança. Os benefícios podem ser classificados quanto à sua exigibilidade, a sua natureza e o seu objetivo. Quanto à exigibilidade, podem ser legal, que são aqueles exigidos pela legislação trabalhista ou previdenciária, ou ainda por convenção coletiva entre sindicatos. Por exemplo, férias, auxílio maternidade, 13º. Podem ser espontâneos ou benefícios voluntários. Espontâneos são os benefícios voluntários, concedidos por mera liberalidade das empresas. Por exemplo, refeições, transportes subsidiados, assistência médico-hospitalar, gratificações. Quanto à natureza, podem ser monetários, que são concedidos em dinheiro, geralmente por meio de folha de pagamento, gerando encargos sociais decorrentes deles. Por exemplo, férias, 13º, e não monetários, que são aqueles não financeiros, oferecidos na forma de serviços, vantagens ou facilidades para os usuários. Por exemplo, refeitório, serviço social, aconselhamento, clube, transporte de casa para a empresa e vice-versa, horário flexível de trabalho, entre outros. Quanto aos objetivos, podem ser assistenciais, que visam prover condições de segurança e previdência em casos de imprevistos ou emergências, como assistência odontológica, creche, seguro de vida, etc. Recreativos, visam proporcionar ao funcionário condições éticas e psicológicas de repouso, diversão, recreação, higiene mental ou lazer e pode se estender à família do funcionário, como passeios e excursões, música ambiente, áreas de lazer nos intervalos, atividades esportivas, entre outros. Supletivos visam proporcionar certas facilidades, conveniências e utilidades para melhorar a qualidade de vida dos funcionários, como transporte, restaurante no local, estacionamento privativo, agência bancária no local, etc. Existe uma tendência de cada vez mais as empresas investirem para ampliar os seus programas de benefícios, pois assim eles conseguem atingir 3 finalidades diferentes: auxiliar cada indivíduo, fornecendo mais tranquilidade para que ele consiga se focar mais no trabalho, auxiliar a organização nos seus objetivos econômicos, a atrair e manter talentos, reduzir a rotatividade, as faltas e o custo do trabalho, auxiliar socialmente, se colocando como agente social para complementar questões de responsabilidade do Estado, para suprir deficiências na saúde, educação, previdência social, que também influenciam na qualidade de vida das pessoas. O plano de benefícios é pautado em 2 grandes critérios. O primeiro é o princípio do retorno do investimento, ou seja, a organização investe no plano de benefícios desde que traga algum retorno para a organização. O segundo é o princípio da mútua responsabilidade, ou seja, independentemente se o benefício é custeado totalmente pelo colaborador, dividido entre a organização e o colaborador, ou pago totalmente, somente pelo colaborador, eles têm essa mútua responsabilidade,
no sentido de reforçar a parceria existente entre ambos, colaborador e empresa.